Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Jesus abençoe você, sua vida, sua família. Hoje, Escola Bíblica Dominical e eu gostaria de iniciar aqui nosso estudo hoje com uma oração. Então, feche seus olhos aí em casa e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja seu nome, Deus, pela vida de cada um, Deus que está ligado agora aqui com a gente, Deus que abriu seu coração, Deus, e abriu aqui a sua Bíblia para aprender e buscarmos mais do Senhor, Deus. Pai, pedimos que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada um aqui, Deus, de cada irmão, Deus, que abriu aqui o vídeo e está acompanhando com a gente, seja online ou seja até num outro momento, Deus. Cremos no poder do Teu Santo Espírito para falar poderosamente no coração de cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, apesar de mim, Deus usa, Pai, minha vida para falar com os nossos irmãos, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, estou muito feliz de a gente estar aqui para falar hoje sobre um tema que é muito comum, na verdade, na vida de todo mundo já utiliza esse tema, né? Ele é necessário para a sua vida pessoal, sua vida em todos os sentidos, profissional e tudo mais, que é sobre dinheiro. Hoje o tema é sua responsabilidade bíblica com o dinheiro. E eu gostaria de, antes de iniciar aqui a nossa aula, e a ideia é ser bem dinâmica e tal, e eu vou, como qualquer aula de escola dominical, a gente vai falar vários e vários textos, tá bom? Eu vou falar aqui qual é o texto, eu vou ler o texto aqui, tá bom? Mas você na sua casa, pega a sua Bíblia, na medida do que for possível, anote os textos, acompanhe, tá bom? E eu vou tentar deixar as referências na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Para que você possa depois ver com calma cada um dos textos e acompanhar junto com a gente e colocar em prática tudo que a gente falar, tá bom? Bom, quando a gente olha a Bíblia, né, muita gente fala assim, não, a Bíblia é um livro de amor, é um livro de, sei lá, que vai falar sobre vários temas. E existe um estudo de Howard Dayton, que é um cara lá dos Estados Unidos, ele fala que ele fez um apanhado de vários temas que a Bíblia fala. E por incrível que pareça, olha só, a Bíblia tem 300 versículos falando sobre anjos. 300. A Bíblia tem também 500 versículos falando sobre o amor. A Bíblia tem 700 versículos falando sobre fé. Mas quando a gente vai falar sobre finanças, a Bíblia tem mais de 2.350 passagens falando sobre finanças. Esse é um tema muito importante. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e se você é crente mesmo, você vai acreditar que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas sim que a Bíblia é a palavra de Deus por completo. E ela é a palavra de Deus por completo para a sua e para a minha vida. Então, tudo que a gente falar aqui, é baseado na Bíblia e é na palavra, em coisas que Deus disse para mim e para você, tá bom? Quando a gente fala sobre dinheiro, ele é uma questão de senhorio, certo? Quando a gente fala senhorio ou ele é o seu senhor, ou o dinheiro é o seu servo. Não tem como ele ser meio termo. Não dá para você uma hora servir e ser como se fosse uma vida profissional, e aí lá eu sirvo, faço o dinheiro para eu conseguir ganhar mais dinheiro, quando eu chego na igreja ele é meu servo. Não existe isso, tá? Não existe. Jesus diz que é uma entidade espiritual, mamon, e a gente vai falar sobre esse texto aqui. E se você está preso hoje em dívidas, está preso hoje em negócios mal feitos, eu vou te dizer que você precisa quebrar este senhorio do dinheiro na sua vida. Vamos entrar um pouquinho aqui na Bíblia, e em Salmos 62:10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração.
A primeira coisa aqui que eu quero destacar é que Deus quer que você o sirva ao Senhor e não coloque o seu coração no dinheiro. Outra passagem que também diz muito sobre isso é: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você entendeu um pouco desse texto? Deus está dizendo aqui que muitas pessoas entram em um estado não só de pecado, mas de laço. Ou seja, o dinheiro tem a capacidade de te colocar num laço, assim como numa arapuca, ou como como posso dizer, numa armadilha. E a pessoa que começa a corre atrás do dinheiro, e no fim o que ele fala são que pessoas que se transpassaram a si mesmos com muitas dores, pessoas que colocaram tanto a sua vida, o seu empenho no seu local onde você ganha o dinheiro, no seu trabalho, e que perderam a sua saúde, perderam a sua vida, transpassaram-se a si mesmo e hoje sofrem com alguma doença porque não conseguiram ter um fim específico de ganhar o dinheiro para ser o seu sustento, para abençoar pessoas. O dinheiro ele também é uma vaidade. Em Eclesiastes 5,10 diz assim: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, e quem ama a riqueza quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. Mateus 6,20 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar-se o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O amor ao dinheiro pode te sufocar com a palavra de Deus. O amor ao dinheiro, ele vem para atacar exatamente o plano de Deus na sua vida. E tem muitas pessoas, e isso é muito fácil de se fingir, ou de até mesmo se enganar e falar, não, eu sirvo ao Senhor. Mas quando a coisa aperta, não é bem assim. Veja, em Mateus 13, versículo 7 diz assim, outra, é a parte onde o semeador, só para dar um contexto, é a passagem onde o semeador ele sai colocando as sementes, em vários tipos de campos, é uma passagem que Jesus fala. E ele fala de um tipo de semente, e a semente é a palavra de Deus, é o Evangelho, que ele caiu num coração, pensa assim, que assim, a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, certo? Uma caiu nos espinhos. Ele depois vai falar dessa que caiu nos espinhos no versículo 22, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Está vendo? Jesus está falando que você que só se importa com o seu trabalho e que fala assim, eu não tenho tempo para Deus, porque eu preciso cuidar dos meus bens, eu preciso cuidar da minha casa, eu tenho aqui umas propriedades, eu tenho que fazer com que elas rendam, porque ainda até põe a palavra de Deus, é a ordenança do Senhor. Meu querido, frutos é dar vida, é vida, nascer nova vida em novas pessoas. Dar frutos é falar da palavra de Deus. Então, use o que você tem, tudo que Deus confiou na sua mão, para que gere vida em outras pessoas. Eu vou te apresentar um jeito novo de ver o trabalho, tá? Mas antes disso,
eu vou continuar esse texto aqui, porque eu tenho mais algumas coisas para falar. Em João 15, quando fala sobre a videira verdadeira, eu penso que aquelas sementinhas lá que Jesus estava falando era sobre a videira. E aí ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, em João 15, 1 e 2. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vamos linkar lá com Mateus 13? Ele fala assim, ele foi semeado entre os espinhos e os cuidados desse mundo, sufocar a palavra de Deus. E ela ficou infrutífera. Você entendeu qual é o perigo de ficar infrutífero diante do Senhor? Em João 15, 1 e 2, diz que quem não dá fruto é cortado. Então, é muito perigoso. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Se você está servindo ao dinheiro hoje, meu irmão, eu vou te mostrar um jeito de você quebrar esse laço. Ok? Mas vamos quebrar hoje esse senhorio que a sua vida pode estar hoje. O senhorio do dinheiro. E como que a gente quebra o senhorio? Né? Primeiro, arrependimento. Eu e você, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Porque, que nem a palavra disse, é pecado e laço. Então, vamos resolver primeiro a parte, vamos separar as duas coisas. O pecado. Peça perdão. Reconheça de que você está vivendo uma vida fora do padrão que o Senhor quer para você. Que você está usando o dinheiro que é dele e que ele está confiando a você de uma forma errada. Então, isso é pecado. E peça perdão. Deus, ele está com os braços abertos. E se essa palavra chegou até você, é porque Deus está querendo falar com você de que você precisa se arrepender desse caminho. A gente se converte várias vezes na nossa vida. A gente é salvo uma vez, mas se converter, a gente tem vários caminhos que a gente precisa converter. Todo dia a gente está convertendo. Esse é um caminho que a gente precisa se converter. E se Deus está falando no seu coração, converta-se. Agora, a outra parte de quebrar o senhorio é quebrar o laço. A primeira forma de quebrar o laço do senhorio com o dinheiro é todo ouro e toda prata é do Senhor, e você é um mordomo dos bens de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Ageu 2,8, onde diz que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata. Ageu 2,8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Está vendo quem está dizendo? Outra hora diz assim, outra tradução diz assim, diz o Senhor, diz Yahvé, afirma Yahvé, que Ele é o Senhor de todo o ouro e de toda a prata. Nós somos mordomos dos bens do Senhor. Em Lucas 12, do 42 ao 46, diz assim, disse o Senhor, quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo que disser consigo mesmo, meu senhor tarda a vir, e passa a espancar os seus criados e criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não se espera, e em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Você é mordomo do Senhor. Tudo que você recebe, você diz assim, eu trabalho, eu estudei, eu consegui um emprego. Cara, não é assim. Não é assim. Deus, Ele te deu condições de você ter um estudo.
Ele lhe abençoou, para que lhe direcionou os passos, para que você entrasse num determinado ramo. Quando você entra nesse determinado ramo, ele falou, bom, agora você pode trabalhar nesse ramo. Tá bom, vai trabalhar, eu vou te abençoar, olha só, seja fiel a mim, vou te abençoar mais, te coloco num cargo de liderança, te faço receber bem. Sabe por quê? Porque ele tem um fim. Não é para que você seja rico e você seja super feliz aqui na terra. Você não veio para isso. A sua finalidade aqui na terra é para servir a Deus e adorar o seu santo nome. Como que a gente serve a Deus e adora o santo nome? Fazendo frutos em diversas formas. Uma coisa que é certa no texto aqui de Lucas 12 é que você vai receber do Senhor a sua parte, certo? Mas que o dono da vinha, ele vai voltar. O dono da vinha vai voltar. E ele vai vir e ele vai te olhar o que você fez com o dinheiro que ele te deu. E eu estou falando de dinheiro físico, eu não estou falando simplesmente do seu coração para com Deus, da sua boa vontade. Não, do seu dinheiro, o que você fez. Estou falando hoje o laço exclusivamente do dinheiro. O dono da vinha vai voltar. E ele fala que tem consequências para quem usou esse dinheiro do jeito que quis e para quem usou esse dinheiro para abençoar e sustentar os seus servos. Olha, veja só, lá ainda em Lucas 12, ele fala assim, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, que é fiel e prudente, e quem o Senhor confiará os seus bens, e lhes dará o sustento ao seu tempo. O servo bom e fiel, ele sustenta. Ele recebeu do Senhor e ele usa esse dinheiro para sustentar a obra missionária, sustentar o seu lar, a sua família, sustentar a igreja, sustentar negócios que sejam para o reino do Senhor, negócios que sejam de acordo com a palavra de Deus. O dono da vinha vai voltar, e esse dinheiro que você está recebendo, que está na sua conta, lá no Itaú, no Bradesco e tal, não é seu não, do Senhor. E o que você está fazendo com isso? O jeito que você administre. A segunda forma de quebrar esse laço é sendo fiel nos dízimos. Não roube o Senhor. Dízimo é premissa e não sobra. Tá bom? Então vamos lá. 10% é uma ordenança bíblica. Deuteronômio 14, 22. Diz assim, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhe do campo. Dízimo é uma ordem do Senhor, ordem direta, darás. Não se discute, o dinheiro é dele, dá. E aí agora a gente vai num segundo ponto. Não dar o dízimo é roubar a Deus. Há pouco tempo atrás o Juninho deu um testemunho onde ele comentou, né, que uma palavra forte, pesada, roubar a Deus, né? E quando ele viu, realmente era isso mesmo. Eu vou te mostrar que não é eu quem falo que está roubando, é o próprio Deus que fala, você está me roubando. Olha só, em Malaquias 3, de 8 a 10, tá bom? Vamos ler junto. Roubará o homem a Deus? Como roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizendo, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me melhor. E diz o Senhor dos Exércitos, que se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você entendeu que é Deus que está falando que quando a gente não paga o dízimo, a gente está roubando ele?
E quando a gente não paga o dízimo, nós criamos maldição e somos amaldiçoados. É o que está escrito aqui. Eu não estou inventando nada, está escrito: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Está entendendo? O diabo quer te colocar neste laço. O dízimo, ele não é algo matemático, ele é espiritual. Eu já vi diversos testemunhos de pessoas que foram fiéis no dízimo e às vezes até se apertando, e Deus abre a janela dos céus e derrama suas bênçãos, porque Ele está olhando o coração que dá com alegria. Esse é o jeito de você conseguir quebrar o senhorio de Satanás com o dinheiro que você tem com o dinheiro. Quando a gente fala sobre dízimo, muitas pessoas falam assim, é sobre o quanto cai na minha conta, né? Não é sobre o quanto cai na sua conta. É sobre o bruto. É sobre o quanto que você assinou no contrato que você vai receber. Você entendeu? Você tem empresa, é sobre a sua receita. Depois que você pagou as despesas dos funcionários, vem a sua receita. É sobre isso. É antes do imposto. E eu tenho passagem bíblica para isso, em Provérbios 3:9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Entendeu? Deus está falando que é sobre a sua renda, e é a premissa. E isso vai puxar o outro ponto que eu tenho aqui, que é antes do imposto, certo? Então, caiu o dinheiro na conta, você dá o dízimo e depois, você devolve o dízimo, na verdade, e depois você usa para o seu sustento. Dízimo é uma questão espiritual. Então vamos lá, antes do imposto, Mateus 22:21. Jesus dizendo: responderam de César, então disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Nesse momento, algumas pessoas tinham questionado Jesus se deveriam pagar Roma, porque Roma era super injusta com os judeus, cobravam impostos gigantes e não sei o quê. E eles falaram: e aí, eu devo pagar o dízimo ou devo pagar o imposto? Sabe o que Jesus disse? Ele pergunta: de quem é o rosto que está nessa moeda? Eles falam: de César. Então ele fala: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. É sua responsabilidade como cristão manter a casa do Senhor, e isso lhe trará bênçãos sem medidas. As portas do céu se abrirão sobre você e você será abençoado. Isso é o que diz a Bíblia. Isso é ser biblicamente responsável. Então, por isso é sobre o bruto. A oferta, dízimo é uma questão espiritual. Em Malaquias 3, de 8 a 10, que foi o que a gente leu: eu abrirei as portas dos céus e fazei prova de mim. Deus está falando exclusivamente sobre dinheiro. Fazei prova de mim. Vê que eu não abrirei as portas dos céus. Deus quer te abençoar. Deus quer que você viva uma vida assim, maravilhosa. Mas uma vida maravilhosa na presença dEle. Ele vai te abençoar. Ele não vai te deixar faltar nada. Confie no Senhor. Em Mateus 6, do 26 ao 30, diz assim: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ou um passo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como cresce o lírio dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim
a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Você está vendo? Deus, Ele promete que vai cuidar de você. Obedece. Quem ama e obedece os mandamentos que Jesus está falando, esse prova que ama a Deus. Ele será amado do Pai, amado de Jesus também. E Jesus se manifestará a você. Então, creia, quebre esse laço hoje mesmo. E qual é a estratégia de Satanás para que você caia no laço? E que você provavelmente deve ter caído se você está hoje se sentindo que está com o senhorio do dinheiro. Você está em dívida hoje? Não consegue dar o dízimo? Até não está em dívida, mas não consegue dar o dízimo. Esse é o estado que o diabo quer na sua vida. Às vezes as pessoas oram, falam assim, Deus, faz um propósito com o Senhor. Olha, eu não consigo pagar o dízimo, porque eu tenho muitas contas e não sobra. Beleza, já resolvemos esse problema da sobra, certo? Vai ser premissa a partir de agora, beleza. Mas tem ainda muita dívida, você fala, vou ficar no vermelho, não dá para eu pagar. Eu vou te contar uma coisa, a estratégia de Satanás é a seguinte, você tem um carro, e aí você não consegue pagar o dízimo, você ora para o Senhor, Deus, me dê mais, preciso de um aumento, o Senhor é dono de ouro de toda a prata, me abençoa, eu quero dar o dízimo, quero ser fiel. Sabe o que Deus vai fazer? Ele te dá, Ele é bom, Ele vai lá e te dá o dízimo. Sabe o que você faz? Você troca de carro para um carro mais caro, para um carro melhor. Afinal, seus filhos têm que andar num carro melhor, você tem que parar de gastar com manutenção, você tem que gastar de parar com óleo, né? Economiza com gasolina. Tudo mentira. Isso tudo é a estratégia de Satanás para que você comprometa a parte que é de Deus e não consiga pagar o dízimo, devolver o dízimo. Está vendo? Eu dei um exemplo simples, mas isso acontece em todas as áreas da sua vida. Você pode até não comprar, mas você vive saindo. Quer comprar presente para todo mundo? Consegui um aumento, quero comprar presente para todo mundo, mas o dízimo fica por última opção. Ele continua não sendo premissa. Se você receber um aumento e você não está pagando o dízimo, com esse aumento, componha o dízimo e mantenha o seu padrão de vida. Esse vai ser o jeito de você sair do laço. O diabo vai jogar todo tipo de propaganda na sua cara. Você vai pegar o celular, ele vai jogar tudo, todos os carros, falar, agora você pode. Agora você pode ir naquele restaurante. Agora você pode trocar de casa. Agora você pode. Na verdade, não. Agora você ainda não pode. Eu já vi gente que passou anos e anos sem nenhuma provisão de Deus, porque a pessoa não era fiel ao dízimo. Isso aconteceu na minha vida. Já contei esse testemunho aqui. Deus me libertou. E aí eu ficava assim, eu faço tudo certo no serviço, não sou promovido, não sei o quê. Eu estava ali, rodando no mesmo laço, caindo. No dia que eu falei assim, chega, minha vida é do Senhor, eu vou ser fiel nos dízimos, vou ser fiel nas ofertas, e vou dar tudo o que eu tenho. Deus abriu as portas do céu. Abriu as portas do céu, que eu trabalhei em 8 anos, não foi o que eu ganhei em 2 anos. Eu estou falando o meu testemunho pessoal. E eu quero que um dia você esteja aqui para dar o seu testemunho pessoal disso também. Fazei prova do Senhor. Dízimo é espiritual, não é uma questão matemática. Para de cair nesse engano. E seja livre. Outra coisa, agora para quem tem muito dinheiro, e até uma coisa que eu estava falando agora há pouco, o pastor Adalberto, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes da aula, e é interessante, né? Como que é o coração do ser humano, do homem. A gente olha uma pessoa que ganha R$1.000, e ela vai lá e dá de coração R$100, ou R$110, e R$10 de oferta. Até passa dos 10%. E aí você vê uma pessoa que ganha R$100 milhões. Aí a pessoa dá R$1 milhão.
Todo mundo fala, nossa, como Deus abençoa ele, como ele é bondoso, como tem um coração bom. Eu vou te contar uma coisa, você não tem coração bom coisa nenhuma. Você nem a parte de Deus você está devolvendo. E ainda mais, é pior, você está enganando. E pior, você está recebendo a glória que é para Deus. Está errado. Se converte deste caminho. É a hora, quebra esse laço, seja fiel. Independente, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. É isso que a palavra do Senhor fala. A oferta, ela é equiparada à oração. Lembra dos 10 reais que eu falei agora há pouco? Em Atos 10, de 1 a 4, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é o Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui a esmola também é traduzida por ofertas. As suas orações e as suas ofertas subiram diante de Deus. Você entendeu que a oferta ela é colocada em pé de igualdade diante de Deus com oração? Eu já tive vezes que Deus falou comigo depois de eu fazer uma oferta. Já recebi uma vez um missionário que precisava de dinheiro, estava passando por necessidade. Eu olhei, me compadeci, mandei tudo que eu tinha, porque eu podia, tá? Eu já tinha pagado o dízimo, pagado minhas contas, eu podia, tinha aquele dinheiro. Eu dei tudo que eu podia naquele momento para ele, falei: Deus te abençoe. No momento seguinte, Deus falou ao meu coração, claramente, e me deu uma palavra. Sabe, é isso que é viver diante do Senhor. Ser biblicamente responsável com as suas finanças. Você, quando vê um irmão em dificuldade, você deve ajudar. Não é você pode simplesmente, você deve. Se você não tem dinheiro, ajuda o coração. Mas se você tem dinheiro, está guardado, e você está lá simplesmente esperando ganhar 1% no final do mês, seu egoísta, você vai perder. Está errado. Isso é egoísmo. Isso é pecado. Está errado. Não pode viver assim. O dinheiro você não pode ficar nessa de servir ao dinheiro. Você deve servir a Deus e fazer o que Ele manda com o dinheiro. As tuas orações e as tuas ofertas subiram para a memória de Deus. Olha só que lindo. Confie no Senhor. Em Mateus 26, do 26 ao 30, diz assim: observai as aves do céu. Já li, opa, vamos para o próximo. Se você tem condições, não empreste, doe. Eu vou te contar aqui, em Romanos 13:8 está escrito assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que com vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha que lindo. Agora me diz uma coisa, se você pode emprestar para alguém, sabendo que este não é o desejo de Cristo para esta pessoa, como que você pode fazer isso? Você quer emprestar esperando o dinheiro de volta? Você vai perder tanto o amigo como também a benção. Então, se você tem condições e alguém precisa, doe. Porque essa pessoa não deve ficar te devendo nada. Quando você falar, eu te empresto o dinheiro, aí você me paga quanto puder. Tem isso não, meu querido. Não paga, está aqui, esse dinheiro é para você, Deus te abençoe.
acabou. Isso vai subir diante de Deus como oferta. Olha, vai ser muito. Olha só o rendimento disso, cara. É oferta. Você acha que compara ganhar 2%, 3%, que seja 15% do dinheiro que você tem? Sendo que você vai fazer uma coisa que vai subir para a memória de Deus. Olha só, ninguém vai se lembrar nada da dívida que você tem depois que você partir. Mas a sua oferta vai subir para a memória de Deus. Vai ser galardão, vai ser para sempre. Você está entendendo? Você está entendendo o que é juntar dinheiro no céu e não dinheiro na terra? É isso. Se você tem a oportunidade de emprestar, não empreste, doe. Amém? Amém? Essa é a primeira parte. Mas tem uma última parte aqui, que eu acho que não vai dar muito tempo para a gente falar. Mas eu vou passar muito rapidamente nela, e em um outro momento a gente entra especificamente nesse último ponto, que é: seus investimentos devem aplicar em empresas biblicamente responsáveis. Essa daqui você muito provavelmente não sabe. E você caiu nesse laço, está colocando o dinheiro lá, está fazendo tudo certinho, dá a premissa, mas provavelmente você não sabe, não porque você não quer, mas porque o sistema quer que você não saiba. E a palavra que Deus me deu no dia que eu fiz aquela oferta foi exatamente sobre isso. Investimentos biblicamente responsáveis. Foi isso que Deus falou para mim. Como que você faz quando você vai investir? Sobrou um dinheirinho, putz, que bênção, um dinheirão, que seja, bênção demais. Você pega seu dinheiro, vai no banco, ou vai no aplicativo do banco, ou da corretora, e fala: olha, como que é o jeito mais responsável de eu aplicar meu dinheiro? Ele vai falar assim: você tem que ter um perfil de investidor, e sua carteira tem que ter um risco que comporte esse perfil. Até aí, perfeito. E aí você aplica nesses fundos porque o risco é esse e tudo mais. Quando você investe num fundo de investimento, esse fundo, o que ele vai fazer com o dinheiro? Ele vai investir em outros fundos, certo? Ele é um fundo em cotas de fundos. Então ele vai comprar vários outros fundos. Existem fundos que compram até 200 outros fundos. Esse fundo que comprou vários fundos, esses, por sua vez, vão fazer a gestão do dinheiro da parte que eles receberam do seu dinheiro. E eles vão fazer o quê? Comprar outros fundos. Está vendo como é difícil? E aí esses fundos podem ou não comprar outros fundos, que aí vão chegando nas empresas. Deixa eu te dizer uma coisa. No Carnaval de 2020, eles colocaram Jesus sendo morto por Satanás. Não sei se vocês já viram. 19, Pedro, obrigado. E no Carnaval de 2019, eles colocaram Jesus sendo morto por diabo, por Satanás. E aí Jesus era batido lá, todo mundo viu, fizeram uma mega festa lá, terrível, super demoníaco. Aí depois, Porta dos Fundos faz um filme onde Jesus é gay, né? Onde difama a memória de Jesus. E aí depois você vê na Argentina um monte de mulher chorando, feliz da vida, porque o aborto, né, ainda nos primeiros momentos de vida, foi aprovado. E elas choram como se fosse a coisa mais linda do mundo. Que terrível. Você sabe que por trás dessas mulheres que choraram existem algumas entidades não governamentais que receberam dinheiro de empresas, e por trás do carnaval existem patrocinadores que receberam dinheiro de algumas outras empresas, e que por trás da parada gay existem outros patrocinadores que receberam dinheiro de outras empresas, que podem ser até as mesmas, e por trás do Porta dos Fundos também tem patrocinadores que ganharam dinheiro e que deram dinheiro para que eles financiassem e fizessem aquele filme, que esse dinheiro são de empresas que receberam de algum fundo, muito provavelmente, e que deste fundo foi aplicado de um outro fundo, e que eu te dou um doce se você acertar de quem que é o dinheiro que eles estão fazendo isso tudo. É meu e é seu. Eles ofendem ao Senhor com
o seu dinheiro. Isso tem que acabar agora. Não dá mais. Chega. Chega, acabou. Não existe mais isso. Seja responsável aonde o seu dinheiro está sendo aplicado. Veja quais são os patrocinadores desses eventos. Qual empresa está se promovendo com o vexame de cima da glória de Deus, que não tem dado glória a Deus. Veja empresas que não são biblicamente responsáveis. Pode ser que o seu dinheiro esteja sendo usado para jogar vidas no inferno. Olha que pesado isso. Dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Então seja responsável e cobre da onde o meu dinheiro está indo e para onde ele vai. Foi Deus quem me deu esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu. Eu não posso usar o dinheiro do próprio Deus para fazer e financiar esse tipo de situação. Não dá. Existem 7 lentes que eu vou te ajudar a você ver se uma empresa é biblicamente responsável. Eu vou só citar. Porque você pode falar, puxa, mas o que é uma empresa biblicamente responsável? O que é um fundo biblicamente responsável? Não existe no mercado hoje um fundo biblicamente responsável. Só lá nos Estados Unidos tem, que no Brasil ainda não tem. Mas você tem ativos que você pode aplicar. E eu vou te falar, fuja de qualquer empresa que se envolva com negócios ou promoção do aborto, incluindo drogas abortivas, pesquisas com células troncas embrionárias, clonagem humana e tudo que vem nesse sentido. Fuja de empresas que fazem isso. Para aqueles que estão também no laço do aborto, no laço progressista aí do aborto, de que falar, é por saúde e tudo mais, existe um texto que diz assim, antes, quando você era uma substância, ainda informe, no ventre da sua mãe, eu te escolhi, te chamei pelo nome e te fiz profeta entre as nações. Você está entendendo que Deus está falando? Que você já existia enquanto você era uma substância ainda informe. Agora, se você quer defender qualquer outra coisa, tá bom, mas não diz que você está querendo fazer uma coisa cristã. A outra é pureza. Contra qualquer empresas que investem em empresas que não entram, seja contra qualquer fabricação, venda, promoção, patrocínio ou distribuição de pornografia, a normalização da pedofilia e contra abusos sexuais de menores. Você entendeu? Aqui é uma outra lente. Empresas que não entram em negócios de pornografia. Hoje, o maior tráfico humano que existe, nós vivemos hoje a maior quantidade de tráfico humano da história. Sim. E o tráfico humano é sobre o sexo, sobre a pornografia. E se você é consumidor de pornografia, em uma outra aula a gente pode até tratar sobre isso. Mas que o seu dinheiro não seja usado para promover empresas que ganham dinheiro com isso. Liberdade. Empresas que violam os direitos humanos conhecidos como trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico de pessoas e discriminação. Existem empresas que são duvidosas em vários desses sentidos. Você precisa estar atento com aonde você vai colocar o seu dinheiro. Outra, sobriedade. O vício em álcool fere e destrói crianças e famílias. Identificar empresas que permitem estes abusos. Você sabe que você tem vários tipos de empresas. É só você ligar a TV que você vê um caminhão de propaganda de empresas que vão trabalhar com o alcoolismo. E vão ganhar muito, mas muito dinheiro com isso. E se você está investindo nessa empresa, você está sim contribuindo para que famílias e crianças sejam destruídas. Outra, longevidade. Contra todo o tabaco, cannabis, que é uma nova modinha aí na Bolsa de Valores americana, que é empresas que trabalham com a maconha, e qualquer outro tipo de droga que causam danos físicos e psíquicos. Existem várias empresas
que trabalham isso, promovendo e normalizando o uso de drogas e que vai acabar com a vida de muitas pessoas. A gente sabe, é claro, mas ainda assim existem. Família é plano de Deus. Rejeitamos a ideologia de gênero progressista e o ativismo LGBT. Não adianta. Você tem que rejeitar. Nesse sentido, você não deve discriminar uma pessoa, mas você deve rejeitar a ideologia de gênero. Nós nascemos homem e mulher, Deus os criou, é assim que Deus nos fez. E eu vou te dizer uma coisa, Deus ama muito você, mas Ele não quer que você viva ou que você promova esses tipos de pecado. Pode não ser uma infração da lei, tudo bem, muitos pecados não infringem a lei, mas ele continua sendo pecado, e isso distancia as pessoas de Deus. E por último, a mordomia. Empresas que promovam jogos de azar, assim como vícios em jogatinas e de qualquer natureza. E aí a gente chega no último, essas são as 7 lentes. Vê como é difícil ser um mordomo do Senhor? Não é fácil. Mas se você tem dinheiro, aplica em empresas que você tenha certeza de que ela não vai causar um dano para a sociedade e que ela não vai contra a palavra de Deus. Seja biblicamente responsável. Se você quiser algumas opções de investimentos e tudo mais, eu me coloco à disposição. A gente pode até conversar. Tem vários tipos de investimentos que você pode colocar. Pode investir no agronegócio, você pode investir no setor imobiliário, você pode investir em vários lugares, em setores. Fica muito mais fácil. Mas se você investir, simplesmente dar o seu dinheiro para alguém investir, pode ser que o seu dinheiro esteja sendo usado para ser contra o reino do Senhor. Era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que eu até passei um pouco mais do tempo do que a gente tinha, mas a gente pode entrar em cada um dos pontos depois e se aprofundar. Mas, como um todo, veja, você é mordomo do Senhor. Dízimo é uma questão espiritual. A oferta é equiparada à adoração ao Senhor, e ela é galardão eterno. E seus investimentos devem ser biblicamente responsáveis. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e fique com Deus. Tchau, tchau.